Olá, sejam bem-vindos ao Ideia Positiva, o nosso podcast sobre negócios, sobre empreendedorismo, que é ligado ao portal Ideia Positiva, que tem Instagram e em todas as plataformas, gente. A gente fala sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre casos de sucesso com empresários, empreendedores como ela. Estou recebendo aqui Fanny Miranda, ela é presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras da Paraíba, é artista visual, é empreendedora há muito tempo, envolvida com vários negócios, inclusive eventos na área de empreendedorismo. Conexões Reais é um deles. Fanny, é muita coisa, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, mas antes, roda a vinheta. Fanny, a gente se conhece há quanto tempo, hein, Fanny? Acho que... Rapaz, foi o período da pandemia. Foi um pouquinho antes, não? Eu lhe conheço já faz muito tempo, porque isso aí você é meu repórter preferido. Isso aí você abafa. Mas eu acho que foi na época da pandemia mesmo, né? 2020 ou um pouquinho antes, 2019, por ali. 19, né? isso. Que a gente contou a sua história no portal Ideia Positiva. Verdade. Foi o nosso primeiro contato. Verdade. Né? E dali eu entendi que essa pessoa aqui, que é empreendedora há muito tempo, tem uma energia muito boa. A gente já fez vários projetos juntos. Vamos fazer mais. Vamos. Né? E, Fanny, é uma honra, né? Muito bom receber você aqui no Ideia Positiva. Esse podcast que é ligado ao portal, que já contou várias vezes a sua história. Pois é, voltando à casa. Seja bem-vinda, viu? Olha, isso aqui, Fanny, é o livro das ideias e da vida. Aqui temos temas variados, certo? Você vai escolher um desses temas e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. E no meio desse bate-papo a gente fala sobre tudo, sobre esses negócios todos aí, sobre tudo que você tem na sua vida pessoal e profissional, porque vai depender do tema. Eita, vamos ver. Vamos abrir aqui, ó. É o livro das ideias da vida, do nosso Ideia Positiva. Puxa um tema, Fanny, e a gente vai começar a conversar. Mas, Fanny, para que as pessoas entendam um pouquinho, né? Quem é a Fanny Miranda? Fala um pouquinho, um pitch, né? Em alguns segundos ou minutos. Explique como é que você se apresenta. Eita, é difícil, É difícil, né? Envolvida com muita coisa, né? É verdade. Então, eu sou Fanny Miranda, sou artista visual há quase 20 anos já, olha isso. Mãe, empreendedora, como nossa amiga Richelle falou. A gente desenvolve um trabalho que eu digo que é um nascedouro, né? Que é a Casa Empreendedora Hub, que daí nasceu a ONG Jampa Invisível, que nasceu o programa, que nasceu... Então, assim, eu faço mil e uma utilidades, sabe? Mas com consciência. Mas a sua área de empreendedorismo, qual é? Então, eu comecei empreendendo exclusivamente com a minha arte. Então, era mais voltado para questões artísticas. E daí, dentro desse mundo, comecei a desenvolver outras pessoas que não eram artistas, né? Então, hoje em dia, nós somos um desenvolvedor de empreendedores. Muito bom, muito bom. E a artista que você fala, artista visual, né? Artista visual, pinto em grandes proporções. Que legal, que legal. Vamos lá. E a AME, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre a associação, é a Associação de Mulheres Empreendedoras da Paraíba, que tem atualmente quantas associadas? Toda vez as pessoas me perguntam, toda vez eu me enrolo. Quantas, mais ou menos? Hoje em dia, eu sempre falo de ativas e inativas. Tá. Ativas são aquelas que estão lá com a gente todos os dias, participam mais. Tem 74 pessoas ativas. Muita gente. Tem muita gente. E inativas tem umas 32. Inativas são o quê? São pessoas que, às vezes, fecharam seu negócio, não estão participando de feiras, mas estamos tendo uma troca, mas não estão em atividade conosco ali dentro daquele ciclo. Mas que em algum momento pode voltar, Isso, né? Isso, vez ou outra, vamos tomar um café, eu fico incentivando, né? Até para entender mesmo o momento da vida da pessoa, né? Isso. Até porque nos tornamos amigos ali dentro daquele grupo, então não é só sobre empreender, é sobre vida pessoal, saúde mental, né? Então a gente vê o que pode contribuir. Todo mundo se ajuda, né? Pegue o seu primeiro tema, então, vamos lá. Pegue o seu primeiro tema para a gente começar a conversar. Não vou nem olhar. Você estava tentando ver aqui de alguma forma. Não estou nem querendo olhar. Vai. Aqui? Esse aqui. Aí pra né? mim. Ó, pode ver, é esse aqui, né? É. Tá. Ui. Apoio financeiro. Eita. Apoio financeiro.
vocês na ONG, vamos lá, vamos pelas duas vertentes. O apoio financeiro para quem empreende é fundamental, né? A gente sabe que é importante, né? Quem pode buscar crédito financeiro, quem tem apoio, né? Quem tem capital de giro, né? Isso é muito importante para quem empreende, né? Mas vocês na ONG, né? Na associação, vocês têm apoio financeiro? Como é que funciona isso? A gente vai falar um pouquinho sobre a ONG e também sobre seus negócios. Sim. Aí você pode, a depender do tema, falar de um e entrar pelo outro. Esse tema é muito polêmico. Então, apoio financeiro eu acho que é ali o calo da maioria dos empreendedores, principalmente nós que estamos ali no recorte de mulheres empreendedoras, né? Eu estava ultimamente falando justamente sobre isso, sobre a credibilidade da mulher hoje no século XXI, tal, né? Mas ainda continuam algumas questões e essa financeira é muito forte. Nós, da Associação de Mulheres Empreendedoras, não temos apoio financeiro, porém, temos apoiadores, né, que gostam do nosso trabalho, que acreditam, que confiam. Então, nós temos alguns parceiros que não são apoiadores financeiros diretos, porém, aquele apoiador que pode gerar, sim, né? Que pode gerar e desenvolver coisas para que a gente desenvolva dinheiro, né? Então, é um caminho que encontramos. Mas apoio financeiro direto, até hoje, a gente não conseguiu. Pois é. E aí, quando a gente fala sobre essa parte financeira, como você falou, realmente é polêmico porque quem não tem, você já viu várias associadas que não tiveram esse apoio financeiro e, infelizmente, não conseguiram dar continuidade aos seus negócios, né? É verdade. Na questão do sentido das mulheres empreendedoras mesmo, das associadas, sobre essa questão de apoio financeiro, eu entro na vertente de que a gente entra no sentido de conscientização de como cuidar daquele dinheiro. Ah, Fanny, eu não sou milionária. Para que eu vou precisar de saber de finanças? O erro das pessoas... Você ouve ainda isso? Com certeza. Meu Deus. O erro das pessoas é achar que o dinheiro que a gente cuida é muito dinheiro. Só que dinheiro é dinheiro. Então, se for R$100, eu sempre falo, eu falo muito isso e é de verdade, que se um dia eu precisar, eu vendo água no semáforo, não tem problema. Porque eu sempre digo, se você tem R$10, você administrar bem ele vai se tornar R$20 e vai se tornar 30, 40. Aos pouquinhos, mas vai, né? Isso. Então, a AMES, assim, a gente vai muito nesse ponto. Porque a maioria das empreendedoras que chegam até nós, hoje não mais, já faz 10 anos, aniversário de 10 anos agora esse ano. Muito bom. Né? Hoje nós temos aquela iniciante, aquela que nem empreende ainda, mas quer empreender. Sim. E temos a bem-sucedida empresária que já está... Né? Tem vários níveis na associação. Isso, mas antes, logo no início, todas eram no mesmo patamar, de pessoas tentantes, né? Que queriam empreender. Gostei desse termo. Tentantes. Tá tentando. Todas no mesmo patamar, no sentido também que eram mães de crianças pequenas. Então, todas... Ninguém poderia ser CLT mais. Porque CLT não se encaixava dentro da maternidade e das necessidades. É o perfil, né, de cada um. Isso. E até... Foi assim que nasceu a AME, né? A associação se firmou nesse sentido. Tiveram várias mulheres. Eu digo que a gente tinha um grupo para chorar. Então, a gente ia chorar as pitangas no nosso grupo de Facebook, que era comunidade, na verdade, né? E aí, dentro disso, tinha pessoas que faziam unha. Eu fazia unha, tu acredita? Sim. Eu só acredito porque eu já contei sua história. Isso foi mesmo, verdade. E aí, tipo, fazia a unha, aí tinha fulaninha que lavava uma roupa pra fora. E nós mesmas, lá dentro daquele grupo, e eu, artista, não acreditando que poderia viver de arte, tá? Isso é um parêntese também. Porque a gente é muito desacreditada, né? Isso, as pessoas não acreditam tanto e a gente acaba engolindo isso. E aí, diante disso... A gente começou a se articular e começamos a se articular e nessa história das finanças mesmo. Eu sempre fui muito organizada financeiramente, gostei muito de ler, de estudar sobre isso. Então, comecei a orientar outras pessoas. Então, eu estava no mesmo patamar que elas, mas com a consciência financeira das coisas. Esse é o diferencial. E eu não tinha dinheiro, eu tinha um mínimo. Mas com esse mínimo...
Eu fui. Você tinha o máximo, que era informação. É verdade. Conhecimento é tudo. Pegue mais um tema aí para a gente diversificar mais aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa. Vamos lá. Peguei? Deixa eu ver. Peguei no final da linha. Aqui não, aqui tem mais ou para cima ou para baixo. Pra Pode olhar. Vá. Então eu vou pegar esse. Vá, esse aqui? Eu queria pegar o último, Aqui, vamos lá. Deixa eu te ajudar. Eita! O legado de Fanny Miranda. Tá. Você já pensou nisso? Então, Você tem formado e tem contribuído com os negócios de muita gente, né? Com a associação, agora com o Hub, né? A Casa Empreendedora, ajudando, como você falou, a desenvolver outros negócios, dando apoio quando precisa, orientação e conectando pessoas. Isso é um legado. eu nunca tinha pensado nisso até no final do ano passado. Uma grande amiga, inteligentíssima, Grazi Mendes, ela lançou um livro chamado Ancestrais do Futuro. E, assim, vindo dela, eu só espero coisas maravilhosas. Porém, eu não imaginava o quanto era forte. E daí ela veio até João Pessoa lançar o livro e me presenteou com o livro. E na dedicatória, sabe aquela coisa que para você pode ser simples, mas para mim, sabe? Sim, então, tem um ela impacto. escreveu com carinho, com certeza, ali a dedicatória. Mas para mim, quando eu li, aquilo foi muito impactante. E é justamente sobre legado que eu nunca tinha pensado. Então, ela falou que eu era uma rainha ancestral do futuro. Meu e aí Deus eu fiquei, do céu. ancestral do futuro? Como é que é isso? Porque ancestral é passado e futuro. E aí, na leitura do livro, ele ficou muito no meu coração. Quando eu vi a palavra legado, só lembrei disso. Que o que é ancestral do futuro? Basicamente, existe, né, o Sankofa, né, que é um símbolo africano, que ele significa que você precisa olhar para o passado para desenvolver o futuro e viver o presente, né? Você resgatar suas raízes. Então, assim, esse ancestral do futuro vem disso, né? E aí ela me falou isso, me fez pensar sobre a questão de ancestralidade, de identificação, né? Então, eu nunca tinha pensado com carinho sobre mim, é sempre sobre os outros, né? E ela me fez isso, pensar de que eu já sou uma ancestral, porque sou uma pessoa que já desenvolvi várias outras já por muito tempo, né? Mas que futuramente eu serei o exemplo, e já estou sendo, que nem o Sankofa fala, né? Eu olho para o meu passado, vejo, como a gente estava falando agora sobre as finanças, vejo o quanto que eu tive de um pensamento um pouco fora da curva para conseguir me desenvolver sem dinheiro nenhum. Então, hoje em dia, eu passo essa informação para frente. Então, a gente trabalha o presente para construir um futuro sensacional, né? Então, ela me fez essa meditação, essa questão de legado é sobre isso. Muito bom, Fanny. Puxa mais um tema, então. A gente vai continuar conversando. Em algum momento eu quero falar sobre... Qual é? Pode pagar. Esse aqui. Qual? Pode puxar. Puxa, vai. Isso. Sobre o Conexões, que é um evento fantástico. Já participei, inclusive, da organização. As 2 edições. A gente vai falar sobre gestão. E falar sobre gestão tem tudo a ver com quem empreende. Agora, é aquele negócio, né? Nem todo empreendedor entende gestão. E aí ele fica como aquela pessoa, né, que é tentante, como você falou. Tentando sempre porque não tem orientação, porque não busca realmente a gestão adequada, né? E não vai se desenvolver empresário ou empresária, porque não entende isso, né? É verdade. Você falou muito bem. Sabe aquela pessoa que tem uma grana bem interessante, vou abrir um negócio, e aí compra todos os equipamentos de última geração e coloca um prédio lindo, sensacional, mas se ela não tiver gestão, ela quebra, né? E a gestão, ela é o principal. Eu digo que se você souber gerir, se você não tiver dinheiro e você souber gerir, você cresce. Se você tiver dinheiro, investe e não saber gerir, você quebra. É por isso que tem que buscar orientação. É verdade. E gestão é para tudo, sabe? Quando a gente fala de gestão, para empreender. Se a gente for botar na prática da vida,
Sabe? Quando você começa a entender que gerir é sobre tudo. Como é que você está gerindo a sua vida? Tudo, sobre saúde mental, sobre filhos, sobre marido, sobre, É. sabe? E como que você está gerindo? Então, eu sempre falo, quando você primeiro começa a entender e saber gerir a sua vida, minha vida está bem gerida, ótimo. Estou com pouquinho de dinheiro, tô. Mas a partir daí, eu vou gerir o negócio, vai dar certo, porque você já vai estar bem, você vai estar bem organizada, sabe? Então, gestão é tudo. E o que eu sempre bato também, Fanny, sabe? Para você que está assistindo, que está acompanhando, eu não sei como é que é a sua gestão, não sei como é que é o seu planejamento, ou se tem realmente um planejamento, que às vezes não tem, né? Às vezes não tem planejamento. E eu sempre bato nisso, com quem eu converso, porque eu já ouvi muito e ainda escuto, né, de pessoas que estão empreendendo há mais tempo, que são empresários há mais tempo, né, que aquela pessoa que não entende que a busca pelo conhecimento mesmo, né, pode facilitar de uma forma, sabe? Porque o que é que eu vejo? Muitas vezes a pessoa pensa assim, mas eu não vou atrás de consultoria, não, porque deve ser o olho da cara, ou mentoria. Para que é que eu vou fazer um planejamento estratégico? Né? Não, eu não sei nem o que é isso. E se fecha. A pessoa não vai nem atrás, nem pergunta, nem vá se informar, né? Busque, né? Tem uma porta lá que você não está podendo abrir naquele momento, vai atrás de outra, né? Mas não se acomoda. Não se acomode, porque se você não buscar, né, um caminho que tenha realmente orientação, a gente sabe que é difícil. Já é difícil com orientação, imagine sem. É verdade. Né? Existe aquela pessoa que ela é contra a cultura total, né? Então, tem pessoas que acreditam que é uma moda do momento. E realmente acontece em momentos, já viu? Um momento agora eu vejo que as pessoas estão mais conscientes falando sobre saúde mental, sobre gestão, sobre planejamento, porque realmente é o que tem que ser. Isso. Mas existem outras pessoas que estão olhando, que são essas que você falou, isso é uma modinha, não detesto essa coisinha de modinha. Não é modinha, né? A gente tem que entender que estamos em evolução. Então, como você fala, a pessoa se fecha, sofre, fica sofrendo calado, eu digo chorando em posição fetal, debaixo do chuveiro, sem ninguém saber, mas não se abre para uma escuta. Eu sempre falo, um investimento melhor que você tem é investir seu tempo. Então, às vezes, eu não tenho dinheiro, eu sempre friso isso, porque as pessoas, você fala isso porque você já está aí e tal. Não é sobre isso, né? Um investimento de tempo. Então, tem uma palestra em tal lugar. Tem um parceiro grande que vai fazer uma palestra, um evento e tal. É gratuito. Tem muita gente que não se levanta da cadeira e não vai. Muita. Vou nada, tô cansada. Eu vou, sabe? Agora vai assistir uma televisão? Né? Ou então fazer coisas de... O que também é bom. Sim. Né? Porque a vida é equilíbrio. Né? Mas não pode ser mais um nem mais outro. Eu falo tem que ser equilíbrio. Isso. Eu não falo do desgaste. De realmente, tem dia que tem um evento sensacional. Eu digo, gente, Jesus, perdão, não vou. Tô cansada, preciso descansar. Porém, tem aquela pessoa que não se abre, né? Não vou nada, o povo vai só falar besteira e tal. Nunca nem foi na vida. Para saber o que é. Isso. Por falar em evento, vamos agora falar sobre conexões? O Conexões Reais, esse nome já é fantástico, né? É conectar empreendedores, empresários ou quem nem empreende, né, com pessoas estratégicas, né? E vocês têm apresentado muito bem isso, né? Alguns temas interessantes. Eu vi no ano passado, foi o primeiro Conexões Reais, eu participei da organização, também participei apresentando, uma honra muito grande. Esse ano também eu não pude participar do evento em si, mas estive também envolvido no processo de organização, porque eu realmente, quando você falou sobre esse evento, ainda no ano passado, sobre o Conexões, eu disse, cara, isso é fantástico. Porque hoje, nesse tempo de conexões virtuais, falar sobre conexão real é o diferencial. A gente chegou num ponto que é o inverso, né? O que deveria ser natural, agora é um diferencial. É verdade. Eu digo que hoje em dia o máximo é o básico. Eu sempre falo, o básico é a gente ser humano, é tratar bem, é um sorriso, é um bom dia. Às vezes a gente nem dá bom dia. Eu sempre, desde criança,
Eu nunca fui ensinada a isso, mas foi muito natural. Eu tinha vergonha de dar bom dia, mas toda vez que eu via alguém, eu dava um sorrisinho. Então, aquilo já era meu cartão de visita, né? E isso é o básico, né? Da sobrevivência e tal. E hoje em dia, as pessoas perderam tanto isso, né? Então, esse nome Conexões Reais foi dado por Mila Godoy. Ela que é a cabeça dos nomes maravilhosos. Sempre eu falando, Mila, esse evento... Mila, um abraço pra você. Beijo, viu? Um cheiro. E aí eu dizendo, Mila, é um evento que ele vai criar muitas conexões boas e tal, e tal, tal. Aí ela, Conexões Reais. Aí eu, sim, Conexões Reais mesmo. Dela, é o nome, é Conexões Reais? E ela com aquela risada dela, cara. Então, cara, Conexões Reais. Tipo, nasceu a gente tomando um café, assim, sabe? E Conexões Reais, é isso, o nome é esse. Então, nasceu Conexões Reais daí. Com esse propósito, né? De falar principalmente sobre o hoje, né? As relações humanas que são muito importantes, as conexões reais em tempos de muito virtual, muita rede social. É basicamente isso, né? É isso. E o Conexões Reais, ele já existia no meu coração, porém, sabe quando... Eu digo assim, nem sempre eu sou linda desse jeito, tá, minha gente? Tem dia que eu acordo meio desacreditada, tem dia que eu tô sem coragem pra nada, que a criatividade não existe da minha cabeça, né? E aí, mas o Conexões existia no meu coração, mas num desses dias de desacreditada, eu cheguei a pensar de, tipo, eu tô sonhando muito alto, né? Tipo, desce um pouquinho... Sabe? E às vezes, eu me pegava pensando nisso. E aí, eu fui convidada para um evento, até por Ana Fontes, né? Que ela é CEO da Rede Mulher Empreendedora. Sim. Fui convidada para o Festival da Rede Mulher Empreendedora, que é lá em São Paulo, que é o festival que reúne todas as empreendedoras do Brasil e do mundo. Então, é o maior festival e tal. Que legal. E fui, né? Não faço parte da rede, mas fui como convidada. E daí, chegando lá... Eu fui tão bem recebida, de um jeito, que eu fiquei, poxa, que massa, que bom, né? Tipo, a gente também se diminui um pouco. Porque, nordestina, o sotaque diferente. Quando a gente entra no carro de aplicativo lá em São Paulo, que dá um bom dia, e todo mundo... Bom dia, você é de onde? Né? Então, assim, tem pro positivo, tem pro negativo, infelizmente. Então, fui tão bem recebida lá, que daí eu fiquei... E isso, Conexões Reais no meu coração. E daí encontrei com a Natália Arcuri, né? Sim, no momento lá. Que foi a aí principal ela olhou palestrante do ano passado. Isso. Ela olhou e fez, ei, você tá me devendo. Aí eu, meu Deus, eu dever para a maior mulher de finanças. Verdade, dever para a mulher de finanças. Aí, você tá me devendo. Eu digo, diga logo que eu lhe pago. Aí ela falou, você tá me devendo de me levar para João Pessoa, eu preciso ir para João Pessoa. Antes de João Pessoa ser o queridinho do Brasil. Boom, esse boom. E daí, eu disse, não, vamos para João Pessoa. E aí, eu comecei a falar sério. Eu disse, olha, vamos para João Pessoa? Aí eu disse, olha, eu tenho um evento tal, e aí você se encaixaria bem. Ela, eu quero ir. E ela falava sempre, nem que seja no terraço da sua casa, mas a gente se reúne. Ela ficou muito interessada de entender como é esse fluxo de mulheres que de nem um centavo desenvolveram tantas coisas. Ela quis entender, porque ela já vem de outro mundo, de pessoas não ricas, milionárias como ela é hoje, mas ela era uma pessoa financeiramente comum, né? Igual a gente, jornalista também, né? Então, era uma pessoa comum que ela deslanchou. E daí, só que é comum no sentido que ela já tinha a verba fixa dela. E nós, mulheres empreendedoras, começamos do nada, literalmente. Eu preciso entender como é que é isso. E deu muito certo. Demais, demais. O evento foi lindo, foi suado. Quem quiser, inclusive, acompanhar o evento, tem um Instagram próprio, né? É o Isso, Conexões Reais PB. Conexões Reais PB, para se informar sobre tudo, inclusive sobre a edição desse ano. Puxe mais um tema? Eita, eu tô adorando esse negócio de puxar tema. Esse suspense, né? Cadê? Puxa aqui no meio. Vamos falar sobre superações. Eita. Os temas Nada estão melhor, vindo né? muito... Nada melhor do que falar sobre isso. Fanny Miranda, superações. Você que já conta um pouquinho do que você já fez
em termos de começo mesmo, que quando a gente começa, a gente faz de tudo, dá mais cara a tapa, né? Se precisar fazer de novo, a gente faz, mas no início a gente faz mais isso, né? Então, fala um pouquinho disso e como você classifica isso como uma superação hoje, que dá o seu testemunho. Vai lá. É verdade. Lembrando que você foi a primeira pessoa que me oportunizou de falar dessa minha história de superação, né? E daí fiquei me recordando agora quando você estava falando sobre o quanto que eu subi e desci a Avenida Epitácio Pessoa vendendo brigadeiro, Verdade. né? Eu vendia doces, porque assim, o valor do investimento era muito pequeno. Eu não tinha tanto dinheiro, eu não me lembro exatamente agora, mas eu não sei se era R$30 ou 20, assim, era muito pouco dinheiro que eu tinha. Então, eu peguei um pote que a gente usa quando a gente tem bebezinho, a gente esteriliza tudo e coloca sempre no pote, mamadeira, tudo. Então, aquele pote dessa altura assim, né? E aí, eu usei o pote da minha menina, todo esterilizadinho e tal. Comprei forminha de brigadeiro e fazia o brigadeiro à mão. Fui no mercado, comprei leite condensado e tal. Pronto, comecei a fazer brigadeiro e saí para vender. E aí eu saía para vender, subindo e descendo ali a Epitácio Pessoa. As pessoas, eu comecei a perceber que eles compravam também porque era gostoso, mas porque olhava assim, e muitos falavam mesmo, caramba, essa menina é desenrolada, vem pra cá, vou comprar. Tipo, tinha gente, eu não como doce não, mas vou comprar. A simpatia, a boa conversa. Eu vou comprar pra dar pra fulana e tal, porque eu não como doce e tal. E aí, dentro de mim, aquilo fortaleceu muito. E foi muito interessante essa experiência de ver que as pessoas estavam me dando credibilidade, sabe? Mas nasceu aí, nessa história do doce. E para a gente finalizar e deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando, fala então, pegando desse gancho aí da superação, quando você lembra, você vendendo brigadeiro lá na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa, subindo, descendo, e hoje é o ponto que você chegou de presidente de uma associação, de viajar para vários estados como você tem viajado para palestrar, para ter experiências com pessoas que você nunca imaginou, né? Pessoas de renome nacional. O que é que passa na sua cabeça? O que é que você diria para as pessoas? O que eu digo é acredite. De verdade. Acredite. Acredite naquele sonho maluco que você tem, sabe? Aquele sonho que você pensa tanto nele que quando você cochila, você sonha, né? Acontecia isso comigo. Acredite, Fanny, é muita loucura que eu sonho. Pois acontece. Acontece de verdade, porque se você souber a loucura que, no termo positivo, que a minha vida se tornou de sonhos que eu sempre sonhei, cheguei a desacreditar um pouco, como eu falei, mas é natural, sabe? A gente sonha muito alto e depois dá uma freada, mas acreditar, vão ter dias difíceis, vão ter dias que a gente vai querer desistir, mas assim, quando você olha para a sua rede de apoio, que é se você é mãe, tem filho, ou se você tem o seu esposo, que é um cara massa, que está ali do seu lado, sempre você vai ter alguém para se sustentar. É muito importante. Ou aqueles amigos de fé que pegam você, que você está em casa desacreditada. Levanta daí, vamos embora para a rua. Então, assim, por essas pessoas, às vezes, tem que ser por você mesmo. Porém, quando a gente está muito cansada, a gente não faz pela gente. Já notou? A gente faz pelo... eu estou aqui pela minha mãe, eu estou aqui pelos meus filhos. Então, se você está com a autoestima retada, aí você faz por você mesmo, porque você merece. A gente precisa internalizar isso também. Isso. Porque eu demorei muito a entender que, poxa, eu mereço. Né? A gente sabe do que a gente faz, do trabalho. Quando a gente deita a cabecinha no travesseiro, o que foi que a gente fez de certo, né? Se a gente deita a cabeça tranquila no travesseiro. Então, a gente sabe que a gente merece. Então, acredite nesse sonho louco que você está tendo. Fanny, eu estou acreditando. Eu digo, pois me convide quando for realizar. Muito bom. Com essa, ó, vou fechar até o livro aqui, ó. Fechei o livro porque não tem mais assunto. Com essa, ela deu uma aula aqui, né? Falou muito bem, Fanny. Obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado mesmo
presença, pela entrevista, pelas mensagens, pelas orientações. Eu acredito que foi muito proveitoso para você que assistiu, com certeza. Fanny, muito obrigado. E a você que acompanhou aqui o nosso bate-papo, tem outros aqui também, viu? Acompanha aí as outras conversas, os outros bate-papos aqui no Ideia Positiva. Acesse também o nosso portal, ideiapositivaonline.com.br. Tem o Instagram também, @ideiapositivaonline. Né? E até o próximo episódio. Não perca o Ideia Positiva. Até a próxima.